E o último a se manifestar, o senhor João Rodarte Rosa de Oliveira. 15 minutos, posteriormente passamos aos questionamentos, tanto da internet, que aqui já chegaram bastante, quanto dos senadores. Bom dia a todos. Agradeço ao senador Nelsinho Trade o convite, ao senador Girão, que indicou o nosso nome para que falarmos. Nós vamos falar de um ponto de vista diferente, porque nós somos espíritas e eu ia para um congresso espírita em Alagoas, mas um espírito que nos dirige, que se identifica como Mãe Zeferina, ela falou que eu deveria ir para Boa Vista, Roraima, porque lá nós seríamos mais úteis do que em Alagoas. Indicou eu e outros companheiros de Minas Gerais, de vários estados brasileiros. Então, no Carnaval, nós nos dirigimos para Boa Vista para realizar um congresso espírita lá. E nós tínhamos programado fazer uma sopa fraterna na segunda-feira, à noite, para os moradores de rua, independente de ser venezuelano ou não. Mas nós chegamos na quinta-feira e nos assustamos com a situação que nós encontramos, porque nós fomos a campo. Uma coisa é fazer discurso, falar de imigração, disso, né? Nós poderíamos chamar que a maioria passa a ser discussões bizantinas. Fala e não resolve nada, porque as pessoas lá estão morrendo, muitas desencarnando, crianças, adultos, enquanto nós discutimos o que fazer. Então, eu que não sou acostumado a chorar, nem quando apanhava dos meus pais, chorei muito, mas chorei muito mesmo, escondido para que eles não me vissem chorar. Então, nós vivemos a experiência e falamos, não vamos poder ficar esperando segunda-feira para fazer uma sopa. Nos organizamos e eu trouxe o padre Ronilson para falar, eu não sabia que a burocracia aqui não permite, a não ser os convidados já instalados. O padre Ronilson é lá de Boa Vista, é jesuíta, está lá há 4 anos trabalhando, é uma das maiores autoridades em imigração venezuelana, porque ele está 24 horas com eles e ele tem voto de pobreza, então, além de conviver, ele tem as suas próprias necessidades e as suas dificuldades. E trouxe também um imigrante, o Franklin, que não vai poder falar, que eu queria que ele falasse, dentro de um programa que depois vocês vão entender como este programa. Então, nós fomos para a rua e conheci o padre Ronilson e a dona Áurea, que é uma católica lá, uma empresária, mas que praticamente abandonou a sua empresa para cuidar dos imigrantes devido à necessidade. E o padre Ronilson, para nossa surpresa, nos autorizou a realizar as nossas atividades espíritas dentro da Igreja Católica. Então, enquanto estivemos lá, de sexta até a terça de Carnaval, nós atendemos a milhares de venezuelanos com sopa, com o que a gente podia dar. E a minha vinda aqui, na verdade, é para contar apenas algumas experiências, para que vocês possam vivenciar conosco aquilo que vivenciamos lá em Boa Vista. Eu levei 3.000 livros espíritas para doar para os venezuelanos, porque o livro espírita consola, esclarece, porque para nós espíritas o corpo é apenas um detalhe. Nós somos espíritos eternos, não vamos morrer. Então usamos esse corpo aqui, depois usamos outros, podemos morar na Terra ou em qualquer outro planeta, em qualquer outra galáxia. Isso, o corpo para nós é apenas um detalhe, e isso faz uma grande diferença, porque muda totalmente a sua maneira de encarar a vida. Então eu levei 3.000 livros espíritas, porque muitos em depressão, em dificuldades, lendo esses livros se consolariam. E eu botei os livros lá, isso de noite, e logo fomos cercados, mas o interesse não era no livro. Eles olhavam para as caixas de papelão, mas olhavam, eu vou representar para vocês assim. Não conseguiam tirar os olhos da caixa de papelão, porque em Boa Vista, estamos aí os representantes, não tem nem papelão para venezuelano pegar e dormir. Eles estavam dormindo no chão, esperando que se esvaziasse as caixas de livro, e vocês precisam ver a alegria deles quando recebiam uma caixa que não dava nem para abrigar o corpo todo, abrigava metade do corpo. Faltavam chorar de alegria,
por ganhar uma caixa de papelão. E como nós fizemos comida, e temos que elogiar o Exército Brasileiro, que se não fosse o Exército, nós teríamos grandes problemas, talvez até mortes, muitas mortes lá em Boa Vista. Temos que elogiar as Forças Armadas, não só o Exército, mas as Forças Armadas estão fazendo um trabalho excelente. Eles nos ajudavam a distribuir a comida. Nós fizemos sopa. Eles falaram, não, vocês tragam que nós vamos ajudar para não dar confusão. Mas, quando começamos a atividade, nós percebemos como era feita essa distribuição normalmente lá, que é feito mesmo, distribuem comida. O soldado perguntava, quantas marmitas? 3. É 3 vezes que você está precisando? Para quem que é? Fulano, ciclano? Tá bom, então pega aqui. Aí eu vi que aquilo não era correto. A pessoa já está humilhada, precisando de receber comida. Como é que você vai perguntar quantas marmitas ela quer desse jeito? Aí eu assumi a frente e então comecei a gritar para que todos ouvissem. Sejam bem-vindos, num espanhol meio esquisito, um portunhol. Sejam muito bem-vindos, Jesus abençoe vocês. Isso tudo passa na vida. Dificuldades a gente passa, depois as coisas mudam. Vocês desculpem a emoção. Fiquem tranquilos, venha, abraçava eles, entregava. Nós levamos doce para as crianças, mas quando eu vi as milhares de crianças, não dava para todo mundo. Então mandei cortar os doces em pedacinhos assim, bem pequenininhos. E tinha uma paulista, uma empresária rica de São Paulo, espírita, que estava lá também. E ela começou a dar 2 doces para cada criança. Eu falei, essa um só. Quando eu descuidava, ela estava dando doce. Ela falava, mas é muito pequenininho. Eu falei, mas é um pedacinho para cada um. É melhor que cada um coma um pedacinho do que fique alguém sem os doces. E se você não me obedecer, eu vou te tirar dessa tarefa de distribuir o doce para as crianças. Então, nós ficamos ali distribuindo todos os dias sopas. Nós tínhamos muitos amigos médicos na nossa equipe e descobrimos que tinha muitos venezuelanos doentes e sem nenhuma assistência, absolutamente nenhuma. E eles tinham levado remédios à amostra grátis, mas logo que descobriram isso, já era 1h da madrugada, fez-se uma fila imensa de mulheres, eles conseguiram atender só umas 100 mulheres, as mulheres sem modas. Imagina vocês, homens, sendo mulheres, e numa menstruação, e não tem modas, e não tem banheiro para vocês se lavarem. Olha que situação horrível que as pessoas estão vivendo sob os nossos olhos. Então, nós procuramos atender de todas as formas, e nesse dia especificamente, já 2 para as 3 da manhã, nós estávamos aguardando o carro que ia nos buscar, quando eu vi um jovem sair lá da escuridão e vir na nossa direção, e eu me preocupei e falei, nossa, lá vem um jovem, não temos mais nada, porque o dinheiro que tinha a gente já tinha distribuído, tudo já tinha distribuído. Talvez ele precise de alguma coisa e nós não vamos ter como atendê-lo. Quando ele chegou, ele me disse, olha, eu vim em nome de todos, me perdoe a emoção, agradecer a vocês, porque vocês nos abraçaram. Eu estou aqui há 3 meses, é o primeiro abraço que eu recebo, porque as pessoas nos dão comida, mas nem olham para nós. Vocês, além de nos abraçar, conversaram conosco e nos consolaram. Então, todos pediram para vir aqui agradecer vocês o abraço. E aí ele foi saindo, eu falei, vem cá, rapaz, não vai sair assim não. Ele assustou, né? Agora você vai ganhar um abraço mesmo. Aí dei um abraço firme nele e falei no ouvido dele, fique tranquilo, isso tudo passa. Falaram que tinha um pessoal que tinha 24 horas que não comia nada. E isso é verdade, gente. Gente que não come nada. Fomos lá, mas levamos um panelão de sopa. Quando chegamos lá, o líder de uma comunidade indígena, ele ligou a lanterna, porque não tinha iluminação lá no local. Deixa eu ver a quantidade de sopa. Quando ele olhou a panela, falou, só dá para as crianças. Nós continuaremos com fome. Aí nós distribuímos a sopa para as crianças, e que nem deu a quantidade suficiente para todas as crianças, e os adultos continuaram com fome. Mas conversando com um desses indígenas, eu vi que ele tinha grande conhecimento, até erudito. E eu me surpreendi, falei, mas esse camarada tem conhecimento, a conversa dele é de uma pessoa erudita. Aí eu falei, quem é você? Ele falou, eu era advogado lá na Venezuela, mas um dos maiores escritórios de advocacia da Venezuela, mas fui ameaçado de morte
e tive que sair correndo. Estou aqui com a roupa do corpo, passando fome, junto com os nossos irmãos. Nós conhecemos, e o padre Ronilson ia contar, eu vou contar por ele. Ele e um outro padre foram atender uma senhora que atendia 16 crianças órfãs que estavam passando fome. E eles chegaram lá e a senhora estava uma semana sem comer, porque a comida era pouca. E eles falaram para ela: a senhora tem que comer, porque senão a senhora vai desencarnar, a senhora vai morrer. Ela falou: mas eu não posso comer, as crianças não têm comida. Eu tenho que dar comida para eles, e eu já estou com 60 anos. Se eu morrer, não tem problema. É preciso que eles comam. Só que ela começou a passar mal na frente deles. E eles levaram-na para o hospital. Chegando lá, ficaram do lado de fora, aguardando para levá-la de volta. Quando o médico chegou, e chegou como médico, falando uma linguagem técnica, dizendo que ela tinha vindo a óbito. Mas ele não conseguiu terminar na linguagem técnica. Ele começou a chorar, assim de forma desesperada, e dizendo: nós somos uns desgraçados. Como é que a pessoa morre de fome aqui na nossa frente? E nós não fizemos nada. Eu, particularmente, nunca dei nada para esses venezuelanos. Como é que nós somos indiferentes? E chorou desbragadamente na frente dos 2 sacerdotes. E eles pegaram o corpo e levaram embora. E aquelas crianças, 16 crianças que ela cuidava, eu não tenho notícia de como ficou essa situação. Então, nós vivemos lá muitas experiências. São seres humanos, irmãos nossos, necessitam da nossa ajuda. E os outros refugiados de outros países ou imigrantes, nós temos que tirar a burocracia. Nós temos lá 30 mil pessoas. Na verdade, 10 mil pessoas não estão recebendo assistência de ninguém. Estão passando fome mesmo. E muitos estão desencarnando. As mulheres estão abortando porque não têm condições de ter filhos. Até em determinada região houve até entupimento de redes de esgoto, e eram crianças que tinham sido jogadas fora e estavam ali nas redes de esgoto. Ora, como resolver isso? Aqui falaram em 160 mil, lá são 30 mil pelas contas que nos passaram, mas vamos dizer que seja os 160 mil. Nós temos 5.550 municípios no país. Se for os 160 mil, se cada município pegar 30 pessoas, que não faz diferença nenhuma para o município, não vai prejudicar nada, num passe de mágica. Em uma semana, só tem o problema de transporte, mas que a FAB está ajudando, talvez em 3 meses nós não tenhamos mais nenhum venezuelano desassistido. Nós estamos fazendo um programa com o padre, e tem um Mormon, que é o dono de várias empresas e muito rico. Ele já pagou mais de 3 mil passagens. Esse programa que a senhora falou, somos nós, junto com a Igreja Católica, os evangélicos e os mormons, que estamos fazendo de interiorização das famílias. Nós conseguimos trazer uma família aqui para o interior de Goiás, aqui em Goianésia, mas o senhor, que era o pai de família, ele ficava triste, apesar de toda a assistência, sempre de cabeça baixa. E aí a nossa amiga que adotou essa família, que o nosso programa é o seguinte: o programa era para adotar por 3 meses, nós adotamos por 1 ano. Aí nós vamos procurar emprego, nós pagamos o aluguel, damos comida por 1 ano, até a pessoa se organizar. Quando ela se organizar, ela vai dar conta. Então essa família perguntou para ele: mas por que o senhor está tão triste? Todo dia eu vejo o senhor chorando, o senhor nem está se alimentando direito. Ele falou: porque o meu filho fugiu para a Colômbia, e ele levou algum dinheiro, só que o dinheiro acabou, e ele virou morador de rua. Como é que eu posso comer sabendo que o meu filho está com fome? Como é que eu posso estar feliz se o meu filho está morando na rua? Aí ela ligou comigo: Rodaste, o filho dele está na Colômbia, você podia tentar localizá-lo? Nós conseguimos localizar o filho dele. Eles fizeram uma vaquinha no Centro Espírita, que ele é de um centro espírita do interior de Goiás, pagaram a passagem e trouxeram o filho dele para se juntar à família. Então, é muito simples de resolver o problema. Nós precisamos nos debruçar sobre isso, por isso eu pedi ao senador Girão, e ele sugeriu o meu nome, porque as coisas não são difíceis. Não podemos transformar esses problemas, não só esse, mas os outros problemas do Brasil, como a Previdência, em discussões bizantinas.
onde nós ficamos falando bobagens, coisas que não têm valores, enquanto as pessoas estão morrendo e passando necessidade lá fora. Os senadores, os deputados, os políticos têm que serem mais práticos, têm que serem mais efetivos. E eu convido a todos os senadores e deputados a visitarem Boa Vista. Mas não cheguem lá como deputado e senador, não. Cheguem lá e vão para as ruas como eu fui. Vai conviver com as pessoas, ver as pessoas passando fome, as mulheres sem um módex para usar, sem um papel higiênico para se limpar. Olha, pessoal, eu chorei de verdade, vocês viram que eu chorei aqui, porque eu não imaginei, eu vivo em favelas, eu viajo para o exterior muito, que eu ando para implantar o espiritismo no mundo inteiro, mas normalmente a pessoa pergunta, você viu o monumento turístico tal? Não. Mas você foi mesmo no país? Não, eu fui na favela. Eu fui no lugar de necessitado, porque eu estou indo lá em nome de Jesus para ajudar. E quero dizer a vocês que Jesus não é só um líder religioso. O Evangelho de Jesus é ciência pura, é sociologia. Mesmo aqueles que não creem em Jesus, leiam o Evangelho de Jesus e procurem entender. Os políticos tinham que estar com o Evangelho do Mestre debaixo do braço o tempo todo, porque o Mestre traz ensinamentos filosóficos, científicos, sociológicos. Ele é o Mestre em todos os sentidos, absolutamente em todos os sentidos, e jamais será ultrapassado. Então, a nossa fala aqui era isso. Primeiro, convidar todos que estão nos ouvindo, se possível, adotar uma família venezuelana. Os políticos, que façam planos, que se cada município receber, se for 160 mil imigrantes em geral, 30 pessoas de outros países, resolveu o problema sem nenhum transtorno. Nós conseguimos empregar 300 pessoas no frigorífico da JBS aí, lá em Santa Catarina, mas não tinha lugar para as pessoas ficarem. Tivemos que arrumar o local primeiro, onde as pessoas iam morar, e levamos essas 300 pessoas já empregadas lá para Santa Catarina. Então, a nossa fala é essa. Primeiro, que é preciso ir lá, sair do discurso. Todos os senadores precisam visitar Roraima e ajudar os políticos a ir lá resolver o problema, que é fácil de resolver. E aos demais que nos ouvem, procurem conhecer Jesus, procurem conhecer o Evangelho e o Espiritismo, porque vocês terão uma visão universalista e jamais ficarão indiferentes diante do sofrimento humano. Que Deus abençoe a todos, abençoe os senadores, os deputados, abençoe esta casa, porque quem não conhece fala mal, mas os deputados e os senadores trabalham muito, muito mesmo. Sofrem pressão de todos os lados, pressões quase sobre-humanas, quase irresistíveis, mas estão aqui firmes, cuidando do nosso Brasil. Que Deus abençoe também o presidente da República, os governadores e os prefeitos, para que nós possamos, junto com vereadores, deputados, a transformar este país realmente num país de felicidade e de alegria para todos nós. Muita paz e que Deus nos abençoe e nos ampare. Temos as palavras extremamente fortes e impactantes do senhor João Rodarte Rosa de Oliveira, presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. É impossível não ficar sensibilizado depois de uma fala tão espontânea e tão forte como essa. Impossível. E vou quebrar um pouquinho o protocolo, pedir a paciência dos senadores por 3 minutos. Eu gostaria de convidar para que se sentasse até no lugar do seu João Rodarte, o padre jesuíta Ronilson Braga, a fim de que ele possa proferir aqui uma oração para que Deus possa nos guiar nessa difícil missão de levar ajuda para o local certo a essas pessoas que estão sofrendo. Com a palavra, o padre jesuíta Ronilson Braga, respeitando, como sempre respeitei, a crença de cada um que aqui se encontra, mas senti a necessidade de fazer isso.
Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, presidente da mesa, e a todos que estão aqui. Eu estou muito orgulhoso de ser brasileiro e orgulhoso do Brasil por toda essa operação. Operação Acolhida, Acnur, Agência da ONU, Ministério, DPU. Está lindo o trabalho em Roraima. Eu estou há 4 anos aí, desde o início. Mas, claro, também ainda temos muito a fazer. Nós não trabalhamos só com números, né? Trabalhamos com pessoas. Implica sofrimento psíquico, tantas coisas. Eu sou o padre Ronilson Braga, trabalho com diálogo interreligioso. Jesuíta, eu estou aqui em nome da Pastoral Universitária da Universidade Federal de Roraima e Diocese de Roraima. A Pastoral Universitária trabalha com todos que têm orelha. Então, entre nós temos budistas, nós temos o Grande Oriente, temos as lojas maçônicas, os espíritas, kardecistas, que é a FEB, a Igreja Católica e todos mais que venham para fazer o bem. Então, é um diálogo interreligioso muito bonito que acontece. Trabalhamos com todos que têm orelha, convidamos a emendar as orelhas para o bem da humanidade. Assim pensa o Papa Francisco também, que foi quem também pensou nisso em parceria com Dom Mário Antônio, em desenvolver esse serviço de diálogo. Sou muito feliz de colaborar com isso. Então, eu convidaria vocês, por um momento, a seguir até um pouco a nossa campanha da UFRR. E se fosse você? E se fosse você nessa situação? Então, queria convidar vocês para uma oração muito universal, né? Poderia até fazer a oração do São Francisco de Assis, né? Que cada um é convidado, onde houver ódio, levar o amor, a paz, a justiça. Mas eu quero convidar a rezar a oração que o nosso mestre Jesus nos ensinou. Me chamam de jesuíta, né? Queria convidá-los a ficar até de pé e rezar um Pai Nosso. Vamos emendar as mãos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.